morre no cofre público. Daí levanta-se o sentimento da suspeição. E quando eu falo intrigante, o termo transparência, eu falo pelo fato de que até que ponto querem realmente aplicar a transparência, ou apenas discursar e usar a palavra transparência. Esse é o tema de hoje, um tema que eu volto a repetir, um tema intrigante, e um tema que nós hoje vamos colocar em debate, com duas pessoas extremamente entendidas no assunto e que vão nos encaminhar dentro desse tema tão abrangente. Existe um regulamento aqui do painel, em relação a um determinado tempo que deve ser seguido. Eu sou um pouco arisco a regulamentos, mas eu trabalho em televisão, e televisão não é nenhuma questão de regulamento, é questão de tempo mesmo, senão eles cortam e deixam a gente com o microfone na mão. Então é bom a gente seguir em parte o que está sendo colocado. Nós vamos iniciar com o debate dos nossos dois convidados. Esses debates têm de 25 a 40 minutos. Encerrados os debates, nós vamos abrir, então, para discussões através de perguntas por escrito, que vão chegar até aqui. Nós vamos encaminhar aos nossos palestrantes para que eles respondam a vocês. E logo em seguida, nós teremos, seguindo o regulamento, 3 minutos para as considerações finais. E assim se encerra o nosso debate, que é previsto para 2 horas. Pois bem, nós vamos começar, então, com um amigo do Mário Mota, de tantos anos, e que não é de Lajeado, e depois eu explico para vocês por que isso. Nós estávamos aqui a sala ao lado, e todo mundo que entrava era de Lajeado. E ele não é de Lajeado, ele é de São Paulo. E ele até se sentiu um pouco constrangido. Ele chegou: pô, será que isso aqui é um debate de Lajeado? Seja bem-vindo à turma de Lajeado, que eu também sou de lá. Então, o seguinte: Rudá Risse, sociólogo, mestre em Ciências Políticas e doutor em Ciências Sociais, diretor-geral do Instituto Cultiva e membro da Executiva Nacional do Fórum Brasil do Orçamento, membro do Observatório Internacional da Democracia Participativa, Prêmio Grande Mérito Educacional, autor de Terra de Ninguém, da editora Unicamp, coautor em A Participação em São Paulo, da editora Unesp, Orçamento Participativo Criança, editora Autêntica, e também da editora Autêntica, o Dicionário da Gestão Democrática, entre outros trabalhos. É Rudá Risse que nós vamos ouvir agora, abrindo o nosso painel. Boa tarde a todos. Eu preferi falar aqui porque, devido ao meu tamanho, imagino que seja mais correto ficar aqui, que vocês pelo menos conseguem enxergar uma parte, né? Mas eu quero agradecer sinceramente ao convite dos organizadores do Conafisco. Para mim é um prazer imenso estar aqui, e quero agradecer em especial a oportunidade de estar aqui falando com o país e rever o Mário, um querido amigo da minha família. Foi uma surpresa, uma grata surpresa, e que me emociona. Então, para mim, realmente, é um momento muito importante. E não, eu vou ser objetivo, e não só por rever os amigos. Esse talvez seja um dos temas mais complexos e urgentes que nós estamos vivendo. Eu organizei aqui uma exposição no PowerPoint, mas antes mesmo de explorar um pouco esse PowerPoint, eu queria fazer 4 observações a respeito. Na verdade, 5. A primeira são 2 questões muito urgentes do momento. Uma delas é relacionada diretamente ao que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Eu imagino que vocês tenham informações mais detalhadas do que está ocorrendo, mas como essas informações nem sempre vêm à tona, eu gostaria de mostrar para vocês, falar rapidamente sobre esse problema de segurança pública no Rio de Janeiro. E eu vou rapidamente relacionar
com o tema e com esse encontro aqui. Vocês, eu não sei se vocês sabem, mas o que está ocorrendo no Rio de Janeiro é uma substituição de facções do tráfico. E, de maneira alguma, significa o fim do tráfico no Rio. O que nós temos nesse momento é uma queda do poderio, inclusive bélico, do Comando Vermelho, por uma outra articulação, chamada ADA, Amigo dos Amigos, que é uma facção oposta ao Comando Vermelho, que se uniu às milícias privadas, que tem relação, para quem assistiu Tropa de Elite 2, com parte da Polícia Militar. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado de substituição de grupos armados, mas que, nessa substituição, nós temos uma facção que ela é menos violenta. Esse é o acordo para as Olimpíadas e a Copa. Eu estou tentando revelar isso para vocês porque isso é transparência. É a gente ter a coragem, principalmente as lideranças e homens do Estado, e não dos governos, de vir a público falar para a população qual é o risco que ela ainda vive e ao que ela está sendo submetida. O que nos deixa completamente perplexos, e principalmente lideranças de fóruns de luta pelos direitos civis e pela transparência, é justamente perceber um ufanismo, muitas vezes disseminado pelos meios de comunicação, que, se por um lado criam uma visão de inovação e revelam de fato parte do que ocorre, por outro não são transparentes. E justamente os meios de comunicação que lutam tanto pela liberdade de expressão são aqueles que contribuem para o obscurantismo. Daí que um encontro como esse é tão importante. Vocês são formadores de opinião. E é um momento importantíssimo no encontro como esse, que vocês assumam um papel público que sempre esteve ao alcance e, de uma certa maneira, marcando a carreira de vocês, mas que, infelizmente, nos anos 80, em função de uma concepção de Estado, acabou submergindo as questões arrecadatórias. Hoje, vocês sabem muito bem que nós precisamos construir ou reconstruir uma inteligência pública do Estado brasileiro. A nós, cidadãos, não nos interessa mais políticas de governo, como é o caso agora dessa discussão a respeito das UPPs. O que nos interessa é política de Estado. E aqui está presente parte do Estado brasileiro, em especial que cuida do orçamento público. É essa visão que é fundamental quando nós discutimos transparência. É essa visão que tem que semear um encontro como esse nacional, de pessoas da mais alta importância para a ação de publicidade e execução orçamentária. É fundamental que isso seja discutido entre vocês. As discussões sobre arrecadação, vocês sabem claramente que elas vêm perpassando uma série de discussões de novas tecnologias e métodos de arrecadação que, pouco a pouco, vão substituindo o ser humano. Mas a elaboração e a formulação de política fiscal, essa não é substituída por técnicas e por novos programas de computador. A segunda questão fundamental que eu gostaria de destacar da conjuntura é a divulgação agora recente do Wikileaks. Vocês devem ter acompanhado de ontem para hoje, ou do final de semana para hoje, essa situação bizarra em função de uma briga com o presidente do Wikileaks, com o governo norte-americano, dele começar a divulgar conta-gotas, ou seja, uma nova versão do que o Maquiavel ensinava, né? Que notícias boas se conta em conta-gotas e as ruins de uma vez, ele está fazendo ao inverso. Vocês viram agora ele divulgar alguns documentos sigilosos que colocam numa situação muito delicada o governo federal, o governo norte-americano, em especial sua diplomacia. Como eu tenho muito contato com a Argentina e o Uruguai, a situação no Uruguai é delicadíssima em relação a Cristina Kirchner e a Hillary Clinton. É uma situação de Estado, e isso recoloca para a gente o segundo lado da moeda que eu vinha destacando aqui. Ou seja, é fundamental ter transparência, mas um dos princípios da democracia e de um Estado com autoridade é o senso de responsabilidade.
Eu digo isso porque no Brasil também, nós das organizações da sociedade civil, em muitos momentos nos excedemos e achamos que é necessário ter uma transparência total a ponto de diluir o papel do Estado. E, na verdade, o Estado é um órgão de mediação fundamental da democracia contemporânea. E, nesse sentido, não é possível ter transparência de tudo. O senso de responsabilidade que é trabalhado por Max Weber, no início do século XX, é justamente esse sentido de que nem tudo é possível ser falado. Por exemplo, se um presidente da República decide congelar os preços, espero que nunca mais isso ocorra no país, é óbvio que, se perguntado por um jornalista na noite que antecede o congelamento se ele vai congelar, que ele é obrigado a dizer que não. Ele tem que mentir. Porque se ele não mentir, ele deixa de ter responsabilidade de Estado e acaba movimentando uma remarcação de preços que vai fazer explodir a inflação e ele vai congelar os preços no alto. Isso não é papel do Estado. Isso não é papel da autoridade pública. Então, existe uma baliza aqui que nós precisamos discutir sobre a transparência e que o Brasil faz de maneira muito ligeira, pouco reflexiva sobre o que significa transparência em relação à ação pública. Mas eu queria terminar esse preâmbulo aqui, vou ser bem rápido na exposição dos slides, lembrar uma terceira questão que não me parece apenas conjuntural, que vem me preocupando muito. Inclusive, foi motivo do lançamento de um livro que eu fiz recentemente. O que ocorre nos últimos 10 anos, portanto, perpassando todo o governo Lula e parte do governo Fernando Henrique Cardoso, é uma inversão no papel, na concepção que nós tentamos escrever na Constituição de 88, em relação à descentralização e ao papel dos entes federativos na gestão do orçamento público e da execução das políticas sociais. O que eu tive a honra de assessorar a Constituinte de 87, e uma das questões que nos preocupava sobremaneira naquele momento era justamente, vocês vão se lembrar, pelo menos as pessoas que são próximas da minha idade, que são poucos que estão aqui, naquele momento havia um movimento municipalista muito forte. O conceito que se trabalhava ali era que, e até hoje se repete isso, que toda política pública e a ação do cidadão se dá no município, não se dá no Estado nem na União, se dá no município. E era fundamental para que se tivesse controle e democracia, que a ação de Estado estivesse exatamente descentralizada no município. Essa era a ideia básica. O que ocorreu nesses últimos 10 anos é exatamente uma inversão dessa perspectiva municipalista. Os municípios no Brasil estão acabando como entes federativos autônomos. Não há um município no Brasil hoje, mesmo os mais ricos, e olha, estou falando incluindo São Paulo, que é o terceiro orçamento do país. Nós temos o orçamento da União, do Estado de São Paulo, e o terceiro orçamento do país é do município de São Paulo. Nem São Paulo consegue hoje desenvolver políticas sociais sem convênios com o governo federal, que são majoritários. Quem vem pautando os municípios é o governo federal. Em média, 75% do orçamento da área pública ele é administrado a partir da União. Não são nem os governos estaduais, e muito menos os municípios. A crise de 2008 foi sanada, em parte, em função de várias políticas federais, mas uma muito importante em relação a isso foi a redução do IPI. Pois bem, o IPI é o principal imposto que incide sobre o Fundo de Participação dos Municípios. E 80% dos municípios brasileiros, a maioria no Nordeste, situado no Nordeste, e no norte do estado onde eu resido, que é Minas Gerais, 80% dos municípios brasileiros, aqueles pequenos, com menos de 40 mil habitantes, depende, inclusive, para sustentar a folha de pagamento, do FPM. Com a queda do FPM, de maneira abrupta, nós tivemos a queda de total independência e identidade dos prefeitos do nosso país. O que ocorre é que vocês sabem disso. Se vocês não sabem disso, vocês têm os dados nas mãos de vocês. Mas como, infelizmente, nos últimos anos, nós estamos discutindo tecnalidades e não
políticas e estratégias orçamentárias, nós discutimos política tributária e não política fiscal, como nós discutimos só arrecadação, como se fosse uma natureza básica da democracia, o que não é. O que não é. É natural ocorrer arrecadação para benefício público, mas quando não há benefício público, não é natural arrecadar. O fato básico é que o papel de vocês passa a ser efetivamente de guardião da política de Estado. E a política de Estado passa por uma política fiscal e não apenas tributária. Eu vou aqui falar para vocês, vou confidenciar para vocês uma reunião que nós tivemos no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para discutir a reforma tributária, com o então deputado e agora novamente ministro Palocci, Antônio Palocci, e com Mabel, os dois presidindo e sendo relator da proposta de reforma tributária, e nós discutindo com eles num seminário em Brasília, eu representando a sociedade civil com mais 20 entidades, junto com o empresariado, nós tivemos a surpresa de ouvir na exposição inicial que os princípios básicos da reforma tributária eram a ausência de conflito entre entes federativos e simplificação da recuperação de crédito de exportação. E nós não entendemos claramente se era isso mesmo. E na hora do café, nós da sociedade civil, aí DIEESE, centrais sindicais, pastorais, CNBB, nos reunimos rapidamente, falando, mas é isso mesmo que eles estão dizendo? E obviamente que todos estavam perplexos. E naquele momento nós solicitamos a dona Zilda Arnes que nos representasse com uma pergunta, e ao voltar, a dona Zilda, com aquela sabedoria que Deus lhe deu, ela perguntou agora ministro Palocci, deputado, mas e o conceito de justiça tributária? Sumiu da reforma? Como é que fica a educação e a saúde? O Palocci, desculpem eu falar assim, mas que eu conheço há muito tempo, desde que ele era vereador, começou a gaguejar e em seguida disse, bom, em relação à saúde, ele esqueceu por algum motivo de falar da educação. Em relação à saúde, nós temos 3 saídas. A primeira é incluir alguma cláusula na reforma tributária. Já digo para a senhora, dona Zilda, que não tem alternativa nenhuma, não tem acordo no Congresso. A segunda é nós aumentarmos o tributo sobre cigarro e bebidas. Acontece que eu vou falar minha posição, isso vai aumentar a inflação e aumentar o mercado negro de cigarro. Então, só há uma saída, CPMF. No intervalo, nós vamos falar com ele, no final, aliás. E como eu o conheço, perguntando, e a educação? Ele virou e falou, pré-sal, e foi embora. Vocês estão percebendo qual que é a linha do governo federal? A linha é a centralização orçamentária para a indução do desenvolvimento. Não é um maquiavelismo, não. É uma visão de que os municípios não sabem dirigir os recursos para o desenvolvimento. Eles fazem populismo. Há uma intenção declarada de centralização federal na execução orçamentária e, o que me assusta, a desvinculação da exigência orçamentária na execução para a área de educação e saúde. O pré-sal, vocês sabem, vai gerar o fundo social. O fundo social vai ter recursos a partir de janeiro de 2011, não é a partir daqui de 10 anos, é em janeiro. Ele vai ter 15 bilhões de reais, um PAC por ano, durante 30 anos, para executar desenvolvimento regional, ações de desenvolvimento regional, combate à pobreza e educação. Eu não sei se está claro para vocês. O que vem acontecendo é que o orçamento, pouco a pouco, passa a ser um instrumento da União e de alguns estados. Nós estamos mudando a lógica política desse país. E na medida que nós agregamos o poder e criamos um poder excessivo da União em relação ao direcionamento do país, nós já somos a 7ª potência do mundo.
Nós somos o segundo PIB da América. Nós já passamos o Canadá. Em 5 anos, quando nós entrarmos na Copa do Mundo, nós seremos o 5º mercado consumidor do mundo. Projeção do Banco Mundial. Veja, só Estados Unidos, China, Alemanha e Japão vão ter um mercado consumidor maior que o Brasil. Nós já mantamos em 18% da economia da Bolívia. Compramos todas as cervejarias importantes do Uruguai e da Argentina, empresas de carne, bancos de crédito. Nós compramos a Budweiser, compramos a segunda maior empresa de fast food dos Estados Unidos. Americano, no final de semana, come produtos do Brasil. Nós temos hoje joint ventures com produção de suco de laranja da Califórnia. Nós não somos mais um país subdesenvolvido, isso é uma bobagem quem diz isso. Nós não somos mais subdesenvolvidos. E com a explosão do pré-sal, que vai nos colocar na cadeira de honra da OPEP, essa concentração orçamentária na União é exatamente o passo que me deixa mais assustado, e a todos nós do Fórum Brasil do Orçamento, que controla pela sociedade civil o orçamento público da União, para nós entrarmos num total obscurantismo em relação à execução orçamentária. Nós assustamos quando nós vimos como que foi aprovado no Congresso o Fundo Social, e eu não sei se vocês sabem que o Comitê Gestor não tem representação da sociedade civil, e não tem representação de governos estaduais, e não tem representação de governos municipais. É uma grande poupança na mão do governo federal. Eu vou dizer exatamente o que uma pessoa que não, na época do governo militar, disse na reunião que decidiu sobre o AI-5. Essa pessoa dizia o seguinte: não me preocupa o uso do AI-5 pelo senhor ministro da Justiça, porque o senhor é um homem íntegro. Me preocupa o uso do AI-5 para aquele guarda ali da esquina, que não foi preparado para ter tanto poder. Digo para vocês que me preocupa o uso do Fundo Social e a centralização orçamentária, tanto do guarda da esquina, como do ministro. Está na hora de vocês pautarem o debate sobre a carreira de vocês com um papel de defesa do orçamento público e da cidadania. Esse é o papel de vocês e desse encontro. Vocês têm que assumir um papel e a imagem que hoje o Ministério Público tem. Vocês têm que estar do nosso lado. Vocês não são fiscais de governo, auditores fiscais. Vocês são auditores fiscais do Estado. A função de vocês é muito mais nobre do que estar ao lado de um secretário da Fazenda, ou um ministro da Fazenda, ou do Tesouro. Vocês têm a nobreza na alma de vocês. E vocês têm que estar sempre à altura dessa nobreza. Eu vou então falar muito rapidamente da transparência, vou ser muito ágil, porque eu devo ter esgotado já o meu tempo. Por favor. Aqui direito. Tem um ponto para... Tem algum lugar específico para lá? Vamos lá. Então, vamos lá. A concepção que está na Constituição Federal é essa aqui, como eu disse, vou ser muito rápido. É o que nós chamamos, dentro do direito internacional, de concepção jurídica participacionista. Ele tem esses princípios, ou seja, de se pensar a gestão com formas colegiadas e não com formas imperiais de gestão, ou seja, diluir o cargo de secretário, de ministro, essa é a ideia central, e criar conselhos ou qualquer tipo de colegiado. Um pouco, não muito, mas um pouco, as agências reguladoras têm esse sentido também. Em segundo lugar, a ideia de fazer com que o cidadão, principalmente as lideranças da cidadania, assuma uma capacidade de gestor público e não só de formulador de demanda, mas que ele ocupe papéis dentro do Estado, e isso tem a ver com a educação. A integração setorial, a ideia, eu fui amigo do Betinho, e um pouco antes de ele morrer, ele fez um seminário no Rio de Janeiro, fechado, em que ele terminou dizendo: o Brasil tem muito ministério, para mim nós tínhamos que ter só 3, o Ministério da Administração, o Ministério da Infraestrutura e o Ministério dos Homens. Até hoje, eu, quando falo isso, falo, e as mulheres? Não preciso explicar, não. Mas, de qualquer maneira, a ideia do Betinho é que quando uma Secretaria de Saúde
pensa apenas as portarias e a legislação da saúde, ele não pensa no ser humano, porque se pensar, ele sabe que saúde tem a ver com transporte, com educação, com cultura e assistência social. Então, a ideia dele é que o foco fosse a comunidade ou as pessoas. Esse é o foco do orçamento público. O orçamento público não tem foco na ação, ele não tem foco nos programas, ele tem foco no ser humano. Quando nós, ou seja, está no momento de nós tentarmos pensar uma nova concepção de execução orçamentária e dessa técnica de orçamento público. Porque quando nós ficamos pensando só se o programa foi executado ou não, nós vamos trabalhar com indicadores de esforço, o que o Estado fez, mas não sabemos qual é o impacto. Eu não tenho indicador de impacto, o que mudou. Então eu sei que eu cobrei mais, mas eu não sei se melhorou a vida das pessoas. Isso chama-se indicador de esforço. Eu recentemente debati o Plano Decenal da Educação na Assembleia Legislativa com o subsecretário de Educação de Minas, e era interessante que ele dizia: liberamos 150 professores da rede estadual para fazer mestrado. Isso é indicador de esforço. E eu perguntava para ele: esses 150 melhoraram a vida dos alunos? Ele não sabia responder, porque ele não tinha dado. Ele só sabia que tinha tido 150 pessoas que fizeram o curso. Isso não interessa para a cidadania, interessa só para o governo, mas nem para o Estado isso interessa. Então, a integração setorial é fundamental desde que ela se descentralize e fique próximo do cidadão.